Olá, gente, sou eu, professor Nélio. Estou gravando esse vídeo aí para ajudar vocês com o conteúdo de espelhos, uma revisão de espelhos planos e a introdução ao conceito de espelhos esféricos. Vamos dar uma olhadinha aqui nos slides. Esses slides estão lá no Classroom também, tá bom? Então, olha só, os espelhos, os espelhos são superfícies polidas, né, que têm a capacidade de refletir a luz. Então, as ondas de luz, os raios de luz chegam até essa superfície, batem e voltam para o meio de origem. Se a superfície for opaca, ela não vai refletir a luz. Existem dois tipos de reflexão da luz, que é a reflexão regular, onde a imagem sai certinha, né, como o objeto que está sendo refletido, e a reflexão difusa. Isso aqui eu mostrei para vocês num vídeo, né, inclusive coloquei um papel alumínio amassado ali, e a gente viu que quando o laser batia no espelho, o raio saía certinho. Quando batia no papel alumínio amassado, ele saía vários raios difusos. Difuso significa bagunçado, né? Significa em todas as direções. Nos espelhos planos, então, a gente tem que lembrar das leis da reflexão. A primeira lei da reflexão diz que o raio incidente, esse RI aqui, e o raio refletido e a linha normal, eles são coplanares, eles estão no mesmo plano. Na segunda lei da reflexão, diz que o ângulo de incidência, que é o ângulo formado entre o raio que está batendo no espelho e uma linha imaginária aqui, né, uma linha normal, que faz 90 graus com o espelho, ele tem um determinado valor. Para o raio refletido, o ângulo entre o raio refletido e essa linha normal tem exatamente o mesmo valor do ângulo de incidência. Então, esse I tem que ser igual ao R. Então, ó, RI, RR e normal são coplanares, estão no mesmo plano, e o ângulo de incidência I chapéu é igual a R chapéu. Ângulo de incidência é igual a ângulo de reflexão. Como forma-se a imagem? Então, se eu tenho um observador aqui, o objeto está aqui, o espelho está aqui, né? Então, o raio de luz sai do objeto, né? Pode ser uma fonte de luz ou pode ser um objeto que reflita a luz. Sai do objeto, esse raio de luz bate no espelho e volta até a pessoa. Então, vejam, o raio de luz, que é o vermelho, saiu do objeto, bateu no espelho e voltou até a pessoa. A pessoa tem a impressão, na verdade, que esse raio de luz está vindo aqui do fundo, está vindo de lá de onde está a imagem. A distância aqui, isso aqui é bem importante, essa distância entre o objeto e o espelho, esse D, é exatamente igual a essa distância entre a imagem e o objeto, a imagem e o espelho. Então, são exatamente iguais. Uma característica da imagem em espelhos planos é que ela é igual, ela tem o mesmo tamanho, né? Se for medir aqui, esse tamanho e esse tamanho, eles são exatamente iguais. Porém, a gente consegue perceber que eles são direitos também, né? Os dois não tem nenhum de ponta cabeça, mas eles são oposto. Por quê? Porque eu tenho que levar em consideração que essa partezinha aqui, por exemplo, do F, ele vai ser refletido com a mesma distância dessa partezinha, não tá indo? Dessa partezinha aqui do F. Então, ele vai refletir primeiro esse ponto aqui do F, vai ser refletido aqui. A parte mais externa aqui do F, onde está esse ponto azul, ele vai ser refletido aqui também. Opa, que eu acabei mudando esse F aqui. Eita, diminui aqui. Não é isso que acontece no espelho, tá, gente? No espelho plano ele fica exatamente do mesmo tamanho. Aconteceu um crepe aqui. Beleza? Só que a imagem é reversa, ela é ao contrário, né? Então, por isso que onde tem lá escrito ambulância, na frente do carro da ambulância, essa inscrição ela é ao contrário. Ixi, eu tô estragando meu slide aqui, caramba. Acho que agora deu certo. Vou ter que dar outra aula sobre isso. E
O que acontece quando eu coloco 2 ou mais espelhos associados? Eu aumento o número de imagens. Então, tem uma fórmula para calcular. Sabe quando você fica na frente de um espelho e tem um outro espelho atrás, que você vê a imagem, da imagem, da imagem, da imagem, dá a impressão que tem uma sequência gigantesca de imagem uma atrás da outra, parece um túnel infinito. Não sei se vocês já fizeram isso. Se não fizeram, peguem um espelho, fiquem de costas para um espelho maior, coloquem um espelho pequeno na frente. Você vai ver o reflexo das tuas costas naquele espelho, mas você vai ver também o reflexo do teu rosto que está no espelho da frente, sendo refletido no espelho de trás, sendo refletido no espelho da frente e assim por diante, dá o reflexo do reflexo do reflexo. E como que a gente calcula o número de imagens formadas? Esse número de imagens depende do ângulo que existe entre esses espelhos, que é esse alfa que está aqui embaixo, esse Azinho. Então, para calcular isso, N é igual a 360 dividido por alfa menos 1. Essa é a nossa formulazinha. Então, aqui ele me dá um exemplo, olha só. Ele colocou a letra F aqui e 2 espelhos. Podem ver aqui, ó. A letra F está aqui. Nós temos 2 espelhos, essas linhas azuis. Esses espelhos estão formando entre si um ângulo de 90 graus. Quantas imagens vão ser formadas nesses espelhos? Bom, uma imagem vai ser refletida aqui, essa aqui é a primeira imagem, a segunda imagem está refletida ali, e vai formar uma terceira imagem, que vai pegar um pouco do reflexo dessa e um pouco do reflexo dessa, e forma uma terceira imagem exatamente ali no ponto de encontro dos espelhos. Isso acontece. E como que eu calculo isso? Bom, se o ângulo é 90 graus, o meu alfa aqui é 90, então eu coloco 90. Aí 360 divididos por 90, que vai dar 4 menos 1, vai dar 3. Se eu diminuo o ângulo, o que acontece? Eu aumento o número de imagens. Se eu aumento o ângulo, eu diminuo o número de imagens. De modo que quando eu tenho um espelho na frente do outro, o ângulo é 0. E eu vou ter o número de imagens sendo levado para infinito, porque 360 dividido por 0 é infinito. Menos 1 continua sendo infinito. Essa divisão por 0, né, a matemática diz que não existe, mas uma divisão por um número muito, muito pequeno que se aproxima de 0, que é uma operação matemática chamada limite. Quando esse alfa quando o limite dele tende para 0, o resultado é infinito. Porque quanto menor o número aqui, maior o resultado. Quanto menor o número no denominador, maior é o resultado. Depois a gente entra em espelhos esféricos. Aqui ele está lentes esféricas, mas essa primeira parte aqui vai ser a mesma coisa, tanto lente quanto espelhos. Um espelho esférico ele é uma calota esférica reflexiva. É como se eu tivesse uma esfera e aí eu cortasse um pedaço dessa esfera. Essa partezinha que foi cortada aqui, se ela for um espelho, ela vira um espelho esférico. O nome desse espelho aqui é espelho convexo, quando a superfície reflexiva está na parte externa da concha, da calota. Se eu tiver a superfície refletora na parte de dentro da concha, vai ser côncavo, espelho côncavo. Para vocês gravarem um macetinho, né, para gravar quando é convexo e quando é côncavo, lembra côncavo, côncavo. Côncavo a parte interna, é concha, a parte interna da concha. E o outro é o convexo, que é a parte externa. Vou mostrar para vocês aqui com uma concha mesmo, essas reflexões. Então, a representação de um espelho, a gente pode representar o espelho côncavo dessa forma. Isso aqui chama achuras, esses 3 risquinhos. Quando as achuras estão para o lado de fora, significa que a superfície reflexiva está para o lado de dentro. Quando é o contrário, quando as achuras estão para o lado de dentro, significa que a superfície refletora está na parte de baixo. Veja, as achuras, os 3 risquinhos estão para o lado de dentro. Significa que a superfície reflexiva está na parte externa da concha. Aqui é quadradinho, mas eu sempre represento ele mais redondo, mais como se fosse um círculo mesmo, né? Esse aqui é o convexo, superfície refletora na parte externa da concha, e o côncavo, superfície refletora na parte interna da côncavo, côncavo, côncavo. O que acontece quando a luz bate nesses espelhos? Bom, nós temos os chamados raios notáveis. Quando o raio é paralelo ao eixo principal,
esse daqui, ó, paralelo ao eixo principal, ele vai bater aqui no espelho e ele vai sempre passar pelo foco, pelo F. O que é esse foco? Vamos voltar aqui que ele tinha colocado os elementos do espelho. O foco é a metade do raio. O raio é a distância do vértice, da extremidade, até o centro, que é chamado centro de curvatura. Exatamente a metade aqui é chamada foco. Nós temos o raio, centro de curvatura, vértice, e o foco é a distância, é a metade da distância entre o vértice e o raio e o centro de curvatura. E aqui nós temos o eixo principal, que é um eixo imaginário que divide o espelho exatamente no meio. Vou fazer uns desenhinhos aqui para vocês, filmando, e deve ficar até um pouco mais claro. Então, todo raio paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. Ó, esse raio aqui bateu no espelho e voltou passando pelo foco. Quando ele passa pelo foco, quando o raio passa pelo foco, ele volta paralelo ao eixo principal. Então, se eu pegar esse daqui, ele bateu no foco, ele vai voltar paralelo ao eixo principal. Quando ele passa paralelo ao eixo, esse aqui é o eixo principal. Esse aqui é o eixo principal. Quando ele passa paralelo ao eixo principal, ele bate no espelho e volta passando pelo foco. Mas se ele passa pelo foco, ele volta paralelo ao eixo principal. Ali nós vimos quando o espelho ele é côncavo, né? Quando o espelho é convexo, o raio bate no espelho e vai refletir. Mas essa reflexão do raio, quando ele vem paralelo ao eixo principal, essa reflexão do raio é como se ele volta para cima, mas é como se tivesse um prolongamento que passasse pelo foco. Deixa eu ver se mais para frente ele mostra isso. Então, olha só, para o espelho côncavo sempre vai acontecer isso. Raio paralelo ao eixo principal, bate e volta pelo foco. Raio paralelo ao eixo principal, ó, o eixo principal está ali em cima, tá aqui em preto, né? Raio paralelo ao eixo principal, bate no espelho e volta passando pelo foco. Quando o espelho é convexo, eu tenho um raio paralelo ao eixo principal, aqui está o eixo principal, esse aqui é o raio paralelo ao eixo principal, ele bate e sai divergente, ele sai para fora, só que ele não sai para fora de qualquer forma, ele sai para fora de modo que o prolongamento dele passa pelo foco. Ó, esse raio aqui, paralelo ao eixo principal, bate no espelho e está saindo para fora, só que se eu prolongar esse raio que está saindo para fora, ele vai passar pelo foco. Todo raio que passa pelo foco, reflete paralelo ao eixo principal. Se o raio passar pelo foco, vai bater no espelho e vai voltar paralelo ao eixo principal. Quando o espelho é convexo, um raio que bateria no espelho passaria pelo foco, mas não passa porque ele é refletido, ele reflete paralelo ao eixo principal. O prolongamento desse raio incidente, ele estaria passando pelo foco. Todo raio que passa pelo centro de curvatura, ele bate no espelho e volta em cima do centro de curvatura. Então, se o raio passar exatamente na medida que equivale ao raio do círculo, que se esse espelho se completasse aqui, ele viraria um círculo, todo raio que passa pelo centro, que é o raio do círculo, ele volta em cima do centro de curvatura. Todo raio que passa em cima do centro de curvatura, ele reflete sobre si mesmo, ele reflete sobre o centro de curvatura. Dá a impressão que é só um raio, mas é que ele bateu e voltou em cima dele mesmo. Bateu e voltou em cima dele mesmo. Segundo raio notável. Terceiro raio notável. Sim, aqui quando o espelho é convexo, né? Ele bateria aqui no espelho e o prolongamento dele passaria pelo centro de curvatura, pelo C. Só que ele volta em cima dele mesmo. Dá a impressão que é um raio só aqui, mas são dois, bateu e voltou em cima dele mesmo. Então, centro de curvatura, o raio reflete sobre si mesmo. No foco, ele passa pelo foco e volta paralelo ao eixo principal. Ou se ele passa paralelo ao eixo principal, ele bate no espelho e reflete passando pelo foco. E quando o raio incide no
Quando o raio incide no vértice, na pontinha do espelho, que está exatamente em cima do eixo do eixo principal, ele vai bater no espelho e vai voltar com o mesmo ângulo de incidência. Então ele bateu aqui, ele reflete, se ele entra fechadinho, ele sai fechadinho, se ele entra mais aberto, ele vai sair mais aberto também. Então é isso que acontece. Eita, tô estragando tudo meu slide. Droga. Tá, depois eu arrumo. Aí pra eu dar outra aula vou ter que arrumar tudo isso aqui. Tudo bem, vamos pra frente. O raio que incide no vértice, para o espelho convexo, ele reflete com o mesmo ângulo de abertura. Então, se ele chegou aberto, ele vai sair aberto. Se ele chegou mais fechado, ele sai mais fechado. Esse ângulo aqui é exatamente o mesmo. Mesmo que esse daqui de baixo. Beleza? Vamos pra frente. Então, se eu tiver... Como que eu construo uma imagem? Para construir uma imagem, eu preciso de 2 raios. Traçar 2 raios notáveis. Eu vou pegar um ponto aqui da árvore, né? Esse pontinho aqui de cima. E primeiro raio que eu vou passar. O raio paralelo ao eixo principal, bate no espelho e volta passando pelo foco. Um raio que passa pelo foco, bate no espelho e volta paralelo ao eixo principal. No ponto de encontro dos 2 raios... No ponto de encontro dos 2 raios que eu tracei, vai formar a imagem. Então, ponto de encontro é aqui. Significa que eu vou ter uma imagem menor. Dessa árvorezinha aqui, eu vou ter uma imagem menor. E invertida, de ponta cabeça. Eu vou pegar uma concha depois e vou mostrar para vocês. Segundo caso, quando o objeto está exatamente em cima do centro de curvatura, eu vou ter uma imagem igual, só que de ponta cabeça. Ó, um raio paralelo ao eixo principal, bateu no espelho e voltou passando pelo foco. Um raio que passa pelo foco, bateu no espelho e voltou paralelo ao eixo principal. Onde os dois se encontraram, nesse ponto de encontro dos dois, formou-se a minha imagem. Estava na cabecinha da árvore ali, formou a cabecinha da árvore ali embaixo. Então, temos uma imagem invertida, real. Essa imagem é chamada real porque ela se forma para fora do espelho, invertida e igual, tem o mesmo tamanho. A anterior, a imagem é real, porque se formou para o lado de fora do espelho. Você tem a impressão que a imagem está para o lado de fora do espelho. Menor e invertida. Quando o objeto está entre o centro de curvatura e o foco, eu vou ter uma imagem maior. Continua sendo invertida, mas vai ser maior. Então, ó, raio paralelo ao eixo principal, bate no espelho e volta passando pelo foco. O raio que passa pelo foco, aqui, raio que passa pelo foco, volta paralelo ao eixo principal. Saiu da cabecinha da árvore ali, formou a cabecinha da árvore. Onde os 2 raios se encontram, vai formar-se a imagem. Como que eu sei que é maior? A raiz da árvore está ali, está aqui em cima do meu... A raiz da árvore está em cima do meu eixo principal. A raiz da árvore tem que estar em cima do meu eixo principal. Então eu vou traçar aqui, eu percebo que a imagem vai ser maior, vai ter uma altura maior. Então nesse caso aqui, a imagem é real porque ela se formou para o lado de fora do espelho. O lado de dentro do espelho é o lado dessas achuras aqui. E o lado de fora do espelho é o lado da superfície refletiva. Então a imagem é real, porque se formou para o lado de fora do espelho, maior, dá para ver aqui que ela é maior, e invertida porque ela se formou de ponta cabeça. Ela se formou para o lado de baixo, ó, para o lado de baixo do eixo principal. Lado de cima do eixo principal ela seria direita. Quando eu tenho a imagem exatamente em cima do foco, eu não tenho formação de imagem. É o que eu chamo de imagem imprópria. Então, o que acontece? Ó, o raio sai paralelo ao eixo principal, bate voltando pelo foco, pelo F. Um outro raio que saiu daqui incidiu no vértice. Se ele entrou fechadinho, ele sai fechado também, com o mesmo ângulo. Esse alfa é igual a esse alfa aqui. E aí aqui, se eu for ver, esses raios não se cruzam, porque a imagem é formada onde os raios de luz se cruzam. Esses raios de luz, eles são paralelos, eles não se cruzam, então eu não tenho formação de imagem. Aqui é como se a imagem desaparecesse. Eu tenho o chamado de imagem imprópria. Isso aqui, inclusive, é um truque de mágica, né? Não sei se vocês já viram quando o mágico faz a assistente desaparecer na frente de todo mundo. Na verdade, sempre tem pouca luz ali na hora do espetáculo e o que o público está vendo não é
a assistente, é uma imagem da assistente. Então a assistente está num determinado ponto, quando ela se move, ela vai exatamente para o foco. E aí a assistente fica atrás de uma cortina e o público só está vendo o reflexo dela. E aí quando ela vai exatamente em cima do foco, a imagem dela desaparece. É como o público está vendo a imagem no espelho, é como se o público estivesse vendo ela desaparecer. Mas na verdade é só ciência, né? É só física pura. E o que acontece quando a minha imagem está entre o foco e o vértice? Aí o meu eixo sai paralelo ao eixo principal, meu raio sai paralelo ao eixo principal, bate no espelho e volta passando pelo foco. Outro raio de luz bate no centro de curvatura, entrou aberto, saiu abertinho aqui. E aí a impressão que eu tenho é que esse raio e esse raio aqui, eles nunca vão se cruzar. Mas como eu sei que eles estão divergentes, eles estão abrindo, o prolongamento deles se cruzam. E eu vou ver onde o prolongamento deles se cruzou. Se cruzou aqui em cima. Se o prolongamento deles cruzou aqui em cima, significa que a cabecinha da árvore está sendo formada ali em cima. Nesse caso, gente, a imagem é virtual. Por que virtual? Porque ela se formou para o lado de dentro do espelho, para o lado das achuras, dos risquinhos aqui. É maior, dá para ver que é maior, né? Isso aqui é a imagem, e esse aqui é o objeto. E direita. Por que direita? Porque ela formou-se para o lado de cima do eixo principal. Está aqui meu eixo principal, pode ver que a árvorezinha formou-se, a imagem dela se formou para o lado de cima do meu espelho. E o último caso é do espelho convexo. O espelho convexo só tem um caso. Sempre a imagem vai se formar dessa forma. A imagem vai ser sempre virtual, menor e direita. Do outro lado tem 5 casos, né? 5 hipóteses. Aqui, raio paralelo ao eixo principal, bate no espelho e sai para fora. De modo que o prolongamento desse raio, dele passa pelo foco. Outro raio que passaria pelo foco ou pelo vértice, tanto faz, bate no espelho e volta em cima de si mesmo. Onde os dois se encontram vai formar a minha imagem. Onde os dois se encontram? Os dois não vão se encontrar, né? Um está indo para lá, outro está indo para cá, eles estão divergindo, mas o prolongamento deles, eles se encontram no prolongamento. Então eu vou ter a formação de uma imagenzinha aqui, Essa imagem, ela se formou para o lado de dentro das achuras, né? Então ela é virtual, ela é menor porque ela é menor do que a imagem, e ela é direita porque ela se formou no lado de cima do meu eixo principal. Se ela se formasse para o lado de baixo, ela seria invertida. Para o espelho convexo só tem esse caso, virtual, menor e direita. Para os outros depende da posição. Sempre que a imagem estiver entre o F, entre o foco e o vértice, ela vai ser virtual, maior e direita. Sempre que a imagem estiver no foco, ela vai ser imprópria. Sempre que a imagem estiver entre o C e o F, ela vai ser real, maior e invertida. Sempre que a imagem estiver em cima do C, do centro de curvatura, ela vai ser real, igual e invertida. E sempre que a imagem estiver... esse aqui é aquele que eu baguncei tudo. Sempre que a imagem estiver... Se eu consigo arrumar essa árvorezinha aqui. Isso pra cima. Aqui. Não ficou muito legal. Sempre que a imagem estiver... Ixi, tô estragando tudo. Sempre que a imagem estiver antes do centro de curvatura, sempre que o objeto estiver antes do centro de curvatura, a imagem vai ser real, menor e invertida. Vou recapitular aqui. Antes do C, antes do centro de curvatura, a imagem vai ser real, menor e invertida. Real, menor e invertida. Sempre que o objeto estiver em cima do centro de curvatura, a imagem real, igual e invertida. Sempre que o objeto estiver entre o C e o F, a imagem vai ser real, maior e invertida. Sempre que o objeto estiver em cima do F, em cima do foco, não vai formar imagem. A imagem vai ser imprópria, forma-se no infinito. Duas retas paralelas, elas nunca se cruzam, mas é mentira. Duas retas paralelas, elas se encontram lá no infinito, porque eu imagino que o infinito é um lugar tão longe, tão longe, tão longe, tão longe, tão longe, que eu enxergo ele como sendo um ponto. Então, quaisquer retas paralelas, eles vão se encontrar lá naquele ponto, lá no infinito. Sempre que o objeto estiver entre o F e o V, a imagem vai ser
virtual, maior e direita. Sempre que o espelho for convexo, não importa onde eu coloque a minha árvore aqui, coloque a árvore mais para trás, mais para frente, mais perto do espelho, mais distante do espelho, a imagem vai ser sempre virtual, menor e direita. Beleza? Aqui, para a próxima aula, eu vou começar a trabalhar uma fórmula que dá para fazer cálculos também. Dá para fazer dessa parte geométrica, mas também dá para fazer pelo estudo analítico, que é através de fórmulas. Beleza, gente? Eu vou gravar mais um vídeo fazendo os desenhos aqui, resolvendo o exercício. Maravilha? Valeu, gente. Um abraço para vocês. O vídeo acabou ficando um pouco longo aí, mas valeu para quem conseguiu assistir até o final. Um abraço.